Hoje iremos falar sobre propriedades coligativas, com foco na osmose. As propriedades coligativas, elas são propriedades que são alteradas com a adição de um produto não volátil a uma solução. O produto não volátil é um produto que demora muito para evaporar. E essas propriedades, elas podem ser a diminuição da pressão do vapor, o aumento do ponto de ebulição e a pressão osmótica. Lembrando que elas não dependem da natureza do produto, e sim da quantidade de soluto. Qual que é a relação das propriedades coligativas com a osmose? Então, é uma ótima pergunta. Eu vou explicar o que é a osmose. A osmose ocorre pelo movimento das partículas de água da solução menos concentrada para uma mais concentrada, como nos desenhos aqui. Aqui a gente tem uma solução onde está dividida por uma membrana que seja possível a passagem desta água, onde tem o soluto em vermelho. Aqui a gente tem muito menos soluto e aqui tem muito mais soluto. Essa água, ela irá tentar equilibrar a concentração dessas duas soluções. Então, ocorrerá a passagem da água desta região, que está menos concentrada, para a região mais concentrada. Vocês podem ver que aqui tem certa quantidade de água e aqui tem o dobro de soluto. Sendo assim, o solvente irá diminuir, ficando pela metade, e essa metade passando para cá, igualando a quantidade de soluto e de solvente. E assim, igualando também a concentração. Prof, mas isso acontece nas células? Sim, isso ocorre, por exemplo, no meio isotônico e no meio hipertônico, que a gente estudou no ano passado em química. Mas acontece só nas células dos animais? Não, ocorre em todas as células, mas no caso das células vegetais, ocorre do vapor celular para o meio extracelular. Mais alguma dúvida? Bom, agora nós vamos falar sobre a pressão osmótica. A pressão osmótica, como solvente puro, é separada de uma solução por membrana centroneada, como por exemplo aqui. A gente tem um solvente que é separado por essa membrana. E para evitar que essa osmose ocorra a qualquer momento, ocorreu a osmose aqui, logo aqui exerce uma pressão diferente daqui. Assim, a água que está aqui, o líquido que está aqui, não irá passar para cá devido a essa pressão externa. Agora, a osmose reversa. A osmose reversa é quando a pressão concentrada passa para a área menos concentrada. Um grande exemplo é a dessalinização da água, do mar. A osmose é da concentração menor para a maior. Menor para maior. Ocorreria o inverso, no caso da água do mar aqui, e a dessalinização dela. Para que isso ocorra, é exercido uma grande pressão nessa água que está extremamente concentrada, como por exemplo a água do mar, para uma outra região que passará esse solvente, deixando os sais aqui e deixando apenas a água potável aqui. Água sem o sal da água do mar. Então, gente, mais alguma dúvida? Prof, e quais são os exemplos de osmose? Então, a gente tem vários no cotidiano, mas o muito comum é quando a gente está lá no churrasco, a gente pega a carne e coloca o sal grosso nela. Isso fará com que a água que está no ambiente menos concentrado, que é na carne, irá para o ambiente mais concentrado, que é a região externa onde está o sal. E assim a carne irá desidratar. Isso a gente faz por segurança alimentar. Os micro-organismos que estão dentro da carne e para a região do sal, né? E também tem a questão da célula, meio hipertônico e isotônico, por exemplo. E também no alface. Quando você tempera o alface com sal, a água que está nele irá para o meio mais concentrado, que é a região externa, com sal. E isso deixará o alface murcho. Pessoal, é isso? Sim. Boa tarde, vou falar sobre o trabalho da osmose. O meu grupo é Ana Clara, Bruna, eu, Flávia, Maria Eduarda Carneiro e Nicole. O trabalho que nós estamos falando é sobre a osmose. Eu vou falar sobre o experimento. Vamos usar 3 pedaços de batata, sal, açúcar e uma sem nada. Vamos usar uma colher e guardanapos. Vamos usar o guardanapo para secar as batatas que estão com furo, para colocar
reagente, que vai ser o sal, na primeira batata. E o segundo, que vai ser o açúcar. O segundo reagente vai ser o açúcar. Vou usar uma colher de café para pegar uma colher do sal. Assim. E vamos colocar no meio da batata. E assim vamos deixar. Vamos usar a colher para pegar açúcar. Uma colher também de açúcar e vamos colocar na batata. Mais um pouquinho. E assim vamos deixar. Aqui está a batata com sal, de açúcar e a normal, que não tem nada. Mas do mesmo jeito vamos fazer um furo para ver como que vai ficar a situação comparando com as outras duas. Vamos secar também. E vamos esperar algum tempo. Agora podemos observar que a batata, que era o controle, ficou seca, sem umidade nenhuma e bem ressecada. Com açúcar, ela derreteu o açúcar e criou água. E a de sal criou água também e o sal ficou mais ao fundo. O nosso trabalho sobre a osmose teve o fenômeno chamado osmose, no qual a água do lado interno da batata atravessa a membrana celular devido à pressão osmótica, que gera do lado mais concentrado de um soluto e o meio hipertônico, que são o meio externo, onde está localizado o sal ou o açúcar, como usamos no nosso experimento. E assim concluímos o nosso trabalho, que foi devido à pressão osmótica que gerou a água no lado externo da batata.